Nesse vídeo, eu vou pegar na sua mão e te entregar de bandeja tudo o que você precisa fazer para estar entre os 1% mais ricos. Então fica até o final que vamos falar sobre hábitos, estratégias e exemplos práticos que você pode aplicar na sua vida, mesmo que você ainda não tenha R$ 1 no bolso. Comece com um propósito financeiro de alta precisão. Enquanto a maioria das pessoas diz coisas vagas como quero ganhar mais dinheiro ou quero ficar rico, os financeiramente bem-sucedidos estabelecem metas quantificáveis, com prazo e com propósito. Por exemplo, ao invés de simplesmente dizer eu quero juntar dinheiro, eles dizem eu quero acumular R$ 1 milhão até os 40 anos, investindo mensalmente em ativos que me gerem uma renda passiva de pelo menos R$ 5 mil por mês. Perceba a diferença, não é só quanto, mas quando, o porquê e como. Esse tipo de objetivo é o que os especialistas chamam de objetivo SMART, uma sigla que representa metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Essa metodologia, usada tanto no mundo corporativo quanto nas finanças pessoais, ajuda o cérebro a entender que aquilo não é apenas um desejo, mas um plano concreto, e planos concretos geram ação. Além disso, há um componente psicológico importante aqui. Quando você sabe exatamente o que está buscando, fica muito mais fácil dizer não para o que não contribui com esse plano. Gastos impulsivos, decisões emocionais e dívidas por status perdem força diante de um objetivo claro e poderoso. De acordo com pesquisas da Harvard, pessoas que anotam e visualizam seus objetivos financeiros com frequência têm até 10 vezes mais chances de alcançá-los do que aquelas que não definem metas formais. É por isso que muitos dos super ricos mantêm diários de metas. Essa clareza também facilita a escolha dos caminhos financeiros corretos. Por exemplo, alguém cujo objetivo é conquistar a independência financeira em 15 anos pode decidir abrir mão de um carro novo agora, para poder aportar mais em investimentos. Já alguém com o objetivo de abrir uma empresa pode optar por cursos e mentorias, em vez de viagens ou bens de consumo. Então, antes de pensar em cortar gastos, investir ou diversificar a sua renda, pare e reflita. Qual é o seu verdadeiro objetivo com o dinheiro? O que você quer construir? Em quanto tempo? Qual valor exato você precisa atingir? O 1% mais rico já sabe a resposta. E é por isso que eles sempre parecem estar à frente. 2. Orçamento com foco no crescimento. Os ricos não se preocupam apenas em gastar menos, mas em direcionar melhor. Eles dividem suas finanças como investidores dividem carteiras, com critérios, metas e propósito. Um dos métodos mais usados por pessoas de alta performance financeira é o chamado método das 3 caixas, que distribui a renda mensal em 3 áreas fundamentais. A caixa da sobrevivência. Aqui entram todas as despesas fixas e essenciais para a sobrevivência. Moradia, alimentação, saúde, transporte básico. Essa caixa precisa ser estável, previsível e, de preferência, enxuta. A caixa do crescimento é o coração do enriquecimento. Nessa caixa vão os aportes para investimentos, fundo de reserva, educação financeira, aquisição de ativos ou qualquer ação que aumente o patrimônio e a renda futura. A caixa da recompensa. Essa é destinada ao lazer, experiências, prazeres e recompensas pessoais. Essa estrutura é flexível, mas entre os milionários autodidatas é comum destinar pelo menos 30% da renda para a caixa do crescimento. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, já nos ensinava um princípio fundamental: guarde pelo menos 10% de tudo que ganhar. Mas os ricos modernos entenderam que no mundo atual, guardar apenas 10% pode não ser o suficiente. É preciso investir com inteligência e agressividade moderada para acelerar o acúmulo de capital. Por isso, se você quer administrar o seu dinheiro como 1% mais rico, comece a pensar como um estrategista. Direcione cada real com muita intenção. Alimente a sua caixa do crescimento antes de qualquer outra coisa e faça do seu orçamento uma ponte para a liberdade e não uma prisão. 3. Corte despesas invisíveis e não a qualidade de vida. Comece eliminando o que é invisível, recorrente e silenciosamente destrutivo. Despesas ineficientes e desnecessárias que passam despercebidas no dia a dia. Pessoas bem-sucedidas sabem que não é preciso viver como um monge para enriquecer, mas é essencial eliminar vazamentos financeiros. Isso inclui juros abusivos, taxas bancárias, tarifas de cartão de crédito e serviços que não são utilizados. Essa prática tem base no que os especialistas chamam de gastos automáticos, aqueles que ocorrem sem decisão consciente, geralmente porque estão num débito automático ou foram esquecidos no orçamento. Esse livro de Vicki Robin traz um conceito poderoso chamado gasto consciente. Ele propõe que cada real gasto
gasto deve ser analisado em função do tempo de vida que foi necessário para ganhá-lo. Ou seja, você está trocando X horas da sua vida por isso aqui. Será que vale mesmo a pena? Esse tipo de otimização pode parecer pequena no primeiro momento, mas tem um efeito composto impressionante. Cortar 200 por mês em gastos inúteis e investir esse valor durante 20 anos vai resultar em quase 150 mil acumulados. Porém, eu preciso te dizer uma coisa. Se você está numa fase da vida em que tudo está dando errado, com dívidas acumuladas, renda muito baixa e falta de perspectiva, talvez você precise sim passar por um período mais radical, como diz o famoso Eduardo Feldberg. Às vezes é necessário viver pelo menos um ano de vida de cão, ou seja, um ano de sacrifício pesado, sendo extremamente minimalista, trabalhando o máximo possível e abrindo mão de muitas coisas. É o famoso modo sobrevivência. É doloroso, mas muitas vezes é a ponte necessária entre a crise e a estabilidade. Depois desse período de choque de realidade e reconstrução, aí sim, você começa a aplicar os princípios de corte inteligente, reduzindo excessos sem abrir mão da sua qualidade de vida. Um foco em viver bem e crescer ao mesmo tempo. Tentar manter o conforto artificial com uma base financeira quebrada só vai prolongar a dor. Mas se você já está com um caminho de equilíbrio, pode e deve otimizar as suas finanças com inteligência, sem cair na ilusão de que enriquecer significa abrir mão de tudo que te dá prazer. 4. Revisões mensais. A verdade é essa. Você não consegue melhorar aquilo que não mede. Se você não tem clareza de quanto entra, quanto sai, para onde está indo e o que está dando retorno, suas decisões financeiras serão baseadas em achismos. E quem administra o dinheiro com base em achismo dificilmente acumula patrimônio. Faça uma análise dos gastos fora do padrão. Houve algum aumento anormal em alguma categoria? Atingimento de metas. Estou conseguindo poupar o que eu me comprometi? Retorno dos investimentos. Os meus ativos estão rendendo como esperado? Mudanças necessárias. O que eu posso ajustar no próximo mês? Essa prática se conecta diretamente com o conceito de ajuste de rota constante. Imagine um avião saindo de São Paulo para Nova York. Se ele sair com 1 grau de desvio, ele vai parar em outro país. É por isso que os pilotos fazem microcorreções ao longo do voo. Se você ainda não tem esse hábito, comece pelo simples. No fim de cada mês, separe 30 minutos. Veja o que entrou, o que saiu, onde foi gasto e se você conseguiu poupar ou investir. Não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. 5. Pensamento de dono. Essa mentalidade se traduz em diversas atitudes. Eles assumem total responsabilidade pelos resultados e, principalmente, não esperam que alguém venha a salvá-los. Não culpam o governo, o chefe ou o mercado. Eles se posicionam como protagonistas e isso faz toda a diferença. O pensamento de dono também influencia diretamente na forma como os ricos se relacionam com o tempo. Eles sabem que o tempo é mais valioso do que o dinheiro e, por isso, estão sempre buscando maneiras de multiplicar a sua produtividade, investindo em sistemas, delegação, automação e ativos escaláveis. Eles também têm uma mentalidade de aprimoramento constante. Não se satisfazem com a estabilidade, porque entendem que o mundo muda e quem não evolui fica para trás. É por isso que estão sempre estudando, testando novas estratégias, aprendendo com os próprios erros. Além disso, o pensamento de dono está diretamente ligado à capacidade de assumir riscos calculados. Enquanto a maioria das pessoas busca segurança absoluta, o 1% mais rico entende que o risco é inevitável, mas deve ser gerenciado com inteligência. Eles não têm medo de investir em si mesmos, abrir negócios, apostar em novas fontes de renda, desde que isso esteja alinhado com uma estratégia maior. O pensamento de dono não é sobre ter um CNPJ, é sobre enxergar cada real que entra como uma semente e cada ação diária como parte de uma construção maior. 6. A nova riqueza. Durante muito tempo, ser rico estava associado a uma coisa: nascer em uma família rica. Heranças, patrimônios antigos, terras, negócios de família. Isso fazia parte da narrativa tradicional de riqueza. Hoje, estamos vivendo uma transição silenciosa, mas muito profunda, que está redefinindo a origem da riqueza no mundo. Pesquisas recentes apontam que a maior parte da nova geração de milionários não estão herdando fortunas, mas estão construindo do zero. E isso acontece por um motivo simples: o acesso à informação nunca foi tão democrático.
automático. Hoje, qualquer pessoa com um celular e conexão na internet pode aprender gratuitamente sobre muitos temas. É claro que o ponto de partida ainda importa. Quem nasce em um lar estruturado tem suas vantagens, mas o ponto de chegada nunca esteve tão aberto para quem tem visão e atitude. E o mais curioso é que muitos dos herdeiros do passado não estão conseguindo manter suas fortunas, justamente porque não desenvolvem a mentalidade, os hábitos e a educação financeira que é necessária para perpetuar o patrimônio. É como diz o provérbio: o pai rico constrói, o filho mantém e o neto destrói. Enquanto isso, a nova elite financeira está sendo formada por pessoas comuns que aprenderam a investir desde cedo, que evitaram dívidas, que criaram fontes de renda paralelas e que, acima de tudo, desenvolveram uma mentalidade antifrágil, capaz de crescer mesmo em tempos difíceis. Você pode não estar entre os mais ricos hoje, mas pode começar a agir como eles a partir de agora. Se alguma dessas estratégias fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual delas você vai aplicar agora. Curta o vídeo e se inscreva no canal.